Fala pessoal, questão 152 aí do caderno amarelo, tá? Do Enem. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Vamos lá. O World Series é a decisão do Campeonato Norte-Americano de Beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. Não significa que eles jogam as 7 partidas, tá, gente? O primeiro desses times que completar as 4 vitórias é declarado campeão. Considere que todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre o meio. E qual a probabilidade do time ser campeão ser aquele que venceu a primeira partida do World Series? Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte aqui. Eu tenho aqui que a vitória é um meio. A derrota também é 50%, né? Um meio. Certo? Então, vamos imaginar aqui algumas coisas. Eu vou ter 7 partidas. Vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que me interessa é o time que venceu a primeira, certo? Vamos supor que ele venceu a primeira, aí deu ruim, perdeu essa, perdeu essa, perdeu essa, venceu, venceu, venceu. Note que aqui, nessa última vitória, ele se torna campeão, tá? Então, aqui eu vou ter uma combinação de resultados que eu também não sei quais serão esses resultados, certo? E a partir disso, eu penso no seguinte: se eu não sei se isso aqui vai acontecer exatamente desse jeito, o que eu faço? Eu vou ter que tratar usando uma combinação, certo? E como é que vai ficar essa combinação? Vai ser uma combinação, certo? De 5 elementos, certo? Tomados 3-3, ok? Só que aqui existe um outro problema, tá? Por quê? Porque ele fala que é até 7 partidas. O camarada poderia ganhar na sexta. Como? Vitória na primeira. Opa. Derrota na segunda, derrota na terceira. E aqui, venceu, venceu, venceu. Certo? Bom, aqui já seria multiplicação por uma combinação, né, de 4, tomado 2-2. Ok? Agora, também poderia ocorrer, porque ele foi vencedor nessa partida aqui, ele foi campeão. Poderia ocorrer ele vencer a primeira, ser derrotado na segunda, e aí dá aquela, né, aquele gás. Aí o cara ser campeão aqui, ó. Aí aqui seria uma combinação de 3, tomados 2-2, certo? E também poderia ser o cara ter uma sorte, né, de vencer a primeira, vencer a segunda, vencer a terceira e vencer a quarta. E aqui seria uma combinação, né, de 4. Perdão, essa aqui não precisa fazer combinação, porque ele venceu todas, tá? Então, isso aqui não precisa de combinação, isso aqui vai ser só o valor mesmo vezes 1, tá? Então, o que ocorre? Bom, pensando nisso aqui, vou botar isso aqui, ó, no caso 1, certo? No caso 1, eu tenho o seguinte: vitória e derrota é um meio, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um meio, elevado a 7, vezes a combinação de 5 tomado 3-3, certo? Combinação de 5 tomado 3-3 vai dar 10, tá? Combinação de 5 tomado 3-3, certo? Isso aqui vai ser 1 sobre 128 vezes 10, certo? Isso aqui vai dar 10
sobre 128. Simplificando por 2, 8. Caramba, esse 8 foi brabo. 128. Que simplificando por 2 vai dar quanto? Vai dar 5 sobre 64. Show? Então, esse caso aqui, caso 1 é 5 sobre 64. O caso 2, como todos são 1 meio elevado, ó, quantas vaguinhas eu tenho aqui? Ó? Caso 2, ó, quantas vaguinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 meio elevado a 6, vezes combinação de 4 tomado 2 a 2. Galera, eu não vou ficar parando aqui para fazer a combinação, até porque não é o objetivo. O objetivo é fazer a questão o mais rápido possível, tá? Depois dá uma olhadinha lá em combinação, se quiser. Tudo certo. Combinação vai dar 1 sobre 64, isso aqui, ó. Porque 1 elevado a 6 é 1, 2 elevado a 6 é 64, vezes combinação de 4 tomado 2 a 2 é 6, certo? Isso aqui vai dar 6 sobre 64. E vou deixar assim. Não vou me emocionar de sair simplificando. Por quê? Porque a resposta, todos eles estão sobre 64, tá? Caso 3. Caso 3, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 5 vezes a combinação de 3 tomado 2 a 2. Certo? Isso aqui vai dar 1 sobre 32 vezes 3. Isso aqui vai dar 3 sobre 32. Só que, como as minhas respostas anteriores estão com o denominador 64, vou multiplicar ambos por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou ter 6 sobre 64. Certo? E o meu caso 4, que é vitória, 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 vou botar aqui, ó, no canto aqui, eu vou ter 1 meio elevado a 4 vezes 1, né? Porque todos aqui são iguais. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 16, certo? Que multiplicando por 4, macetosamente, vai dar 4 sobre 64. Repara que eu sempre estou provocando aparecer esse 64, certo? Para quê? Porque as minhas respostas elas estão aparecendo aqui com 64. Feito isso, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todas essas possibilidades para poder achar a probabilidade. Agora vamos aqui para cima, deixa eu só terminar de apagar aqui, ó. Vou somar o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Vou somar aqui, ó. Caso 1 vai ser a probabilidade vai ser a soma do caso 1. Por quê? Porque ou acontece essa situação, ou essa, ou essa, ou essa. Então, ó, caso 1, 5 sobre 64, ou 6 sobre 64, ou 6 sobre 64, ou 4 sobre 64, certo? Isso aqui vai dar, denominador repete, 10, certo? 10, só conferir aqui, vai dar 10 sobre, perdão, 10 com mais 6, 16, 16 com mais 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Certo? Como são 2 times, isso pode acontecer tanto para o time A quanto para o time B. Então, pego isso aqui e multiplico por 2. Então, a probabilidade vai ser 2 vezes 21 sobre 64 e vai dar 42
sobre 64. Valeu? Resposta, letra C. Questão grande, um pouco trabalhosa, boa de fazer, né? Tem que ir no passo a passo sem se enrolar e tudo certo, valeu? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.